Ouvintes da Rádio ao Domingo, sejam bem-vindos a mais uma edição do Momento de Inspiração, aqui à segunda-feira, depois das 22, na antena da Rádio ao Domingo, também com imagem nas redes sociais. Esta edição que hoje nos traz um tema ligado à adolescência, às escolas e às dificuldades que os adolescentes enfrentam na escola. Também alguns sinais. Maria Céu, muito boa tarde, muito boa noite para quem nos está a ouvir no FM. Olá, ouvintes, obrigada por estarem aí. Nós gostaríamos de fazer uma reflexão sobre alguns cuidados que nós devemos ter com os nossos entes queridos mais novos, e eu estou a dizer entes queridos, podem ser filhos, sobrinhos, alunos, aquilo que vocês quiserem chamar, mas também gostaríamos que estes sinais que servissem para vocês como alerta para que, se alguém estiver ou se demonstrar este tipo de comportamento, vocês possam chamar a atenção ou então dar a ajuda ou dar aquela sensibilização importante para estas temáticas. Os nossos jovens, e vamos começar pelos nossos jovens e pelos nossos meninos desde pequeninos, estão sujeitos a imensa pressão. Às vezes, eu lembro-me, por exemplo, da minha filha mais velha, que eu eduquei-a by the book, ou seja, eu li os livros todos, eu tentei aplicar todas as regras e todos os conceitos que fariam dela uma adulta de acordo com aquele conceito, como devia ser. Eu acho que foi a coisa mais ridícula que eu já fiz na minha vida. É que não vem tudo nos livros. E foi mais ridícula. E ela diz que às vezes ainda tem traumas hoje e que se lembra dos traumas e isso afeta-me ainda muito hoje. Porque nós muitas vezes queremos tanto dar o melhor e queremos tanto seguir filosofias e conceitos que somos completamente intransigentes e inflexíveis de deixar que a criança seja só simplesmente criança e que cresça de acordo com o decurso, o decorrer normal da vida, e nós muitas vezes não pensamos nisso, o tempo de brincar, o tempo dessas coisas. Então começamos a pressionar porque queremos dar, ou queremos formar, ou queremos contribuir para que seja o melhor possível, em habilidades, em talentos, em não sei o quê, e estamos sempre a inventar, que às vezes não deixamos que a criança seja pura e simplesmente aquilo que deve ser, que é criança, que é bebê, que é adolescente, essas coisas todas. Então, desde muito cedo, nós tendemos a fazer isto. Mas também há o oposto, há também aquele laissez-faire, laissez-passer, onde tudo é permitido, em que acabamos por não saber dizer que não e acabam os filhos por serem pais e os pais a passarem a ser filhos, e quem são os educadores são os filhos e não são os pais. E há aqui uma troca de papéis que é verdadeiramente um sinal de alerta para quem está assim, para quem não consegue dizer não, para quem tem medo das reações. Então acho que realmente vocês têm que ocupar o lugar que têm, que são só adultos, e as crianças só são crianças. E por mais que não seja, há toda uma experiência que nos acompanha e que essa experiência realmente dá-nos sabedoria, e é isso que nós devemos pensar. E hoje trouxemos então aqui as tais 10 dificuldades para os adolescentes e que são sinais para os adultos, não é? Sim, e nós também queríamos fazer de uma forma transversal, porque se alguém tiver uma alteração destas que nós vamos aqui a referir, realmente alguma coisa se passa e devemos ter algum cuidado. Nós estamos a falar no sono sempre de uma forma sistemática, quase em todos os programas, mas é verdade, as crianças precisam de um tempo de reparação, de descanso, de regeneração, muito mais, eventualmente maior que o nosso. Por isso, não me venham dizer que algumas horas chegam. Não, tem que haver uma higiene do sono, tem que haver rotinas do sono, tem que haver... Maria Céu, o tema do sono, que já abordámos aqui para os adultos, durante vários programas e sobre diversas perspectivas. E neste caso, quando falamos para os adolescentes que devem, por exemplo, dormir 8 horas, as crianças e os adolescentes devem dormir 8 horas, mas os adultos também. Não se pense que são só as crianças e os adolescentes. Aliás, as crianças até devem dormir mais, não é? Mas os adolescentes devem dormir 8 horas, mas os adultos também. E os adultos são os primeiros prevaricadores, não é? E depois o exemplo passa. É verdade. O mau exemplo passa. É verdade. E nós damos um exemplo, nós até podemos obrigar as crianças a irem para a cama, mas nós próprios damos o exemplo de que não temos cuidado com o sono, do que não preparamos o sono. E então não há nada como preparar o sono, desde uma casa arrumada, desde um ambiente do quarto airoso e também bem arrumado. O ambiente é importante. Alfazema, pode pôr uma música de som ou não, mas nada que seja muito dinâmico e que ative, mas que seja relaxante.
Pois tem a ver, desculpem, com o telefone, com as televisões e por aí fora, e com os computadores e com estudar até tarde. E vamos já falar disso. E eu mas Maria do Céu, aqui é importante dizer que no caso dos adolescentes, o sono ainda é tanto mais importante quando eles se vão levantar cedo e depois têm aulas todo dia. É verdade. Não é? Isso por si só já é uma atividade que exige algum esforço intelectual e é cansativa em Sim, si. Não é? Não se esqueçam que os alunos estão numa atividade de aprender, o que exige muito mais atenção, foco, concentração, muitas mais coisas no sentido de aprenderem, o que exige muito mais deles. Por isso estas coisas é preciso ter atenção para que nós possamos ajudar os nossos alunos, os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os nossos meninos a terem um crescimento saudável e a estarem preparados para a vida. E realmente sem uma noite de sono isso não acontece. Queridos ouvintes, nós temos que dar o exemplo. E o exemplo que nós damos aos nossos não é de cuidado com o sono, não é de dar atenção ao sono ou então de cuidar do sono como um remédio mais extraordinário que nós podemos usar para a nossa saúde e bem-estar. Por isso, temos que voltar um bocadinho atrás e pensar o que é que nós estamos a fazer em termos de responsabilidade pessoal, em termos de atitude e em termos de exemplo que possa ser saudável ou não. As palavras são importantes, mas o nosso exemplo é muito melhor. Por isso tenha atenção a essa questão, porque realmente o sono é fundamental. E depois aquelas cenas, desculpem estar a falar assim, de empatar para dormir, e depois porque há mais isto e depois há mais aquilo. Percebem? Tenham algum cuidado com isso. Outra coisa é os meninos começam a estudar até mais tarde. Tudo bem que tem que se estudar, mas vocês têm que controlar mesmo as horas de sono e marcar uma hora limite para que esse estudo seja feito. Outra das coisas que eu, queridos ouvintes, gostaria que vocês pensassem é na questão das portas fechadas. Os meninos fecham-se dentro dos quartos, fecham-se dentro das salas, fecham-se e nós quase para entrar temos que pedir autorização e temos que quase pedir um requerimento para que isso aconteça. Não pode ser. Palavra, espaço que nós não temos acesso. Eu sei que toda a gente tem direito à sua privacidade, mas as coisas do esconder começa a parte errada da questão da vida, da questão mesmo da questão familiar. Por isso, portas fechadas, que uma pessoa para entrar tem quase que fazer um pedido, como eu estava a dizer. Tenham cuidado com isso, porque vocês, com essas limitações e com esses entraves, vão ter muito mais dificuldades para realmente ver o que é que se passa dentro da vossa própria casa e com as pessoas que são as pessoas que dão sentido à vossa vida, que sejam eles quais forem, porque desde todas as crianças dão sentido à nossa vida. Estejam atentos. Depois agora vamos falar do bullying, Maria do Céu. O bullying... Que é, aliás, um problema muito atual e até ultimamente recorrente, não é? Eu acho que o bullying sempre esteve presente na nossa vida desde sempre. Só que não tinha este nome. Não tem este sempre, mas tem violência, tem aqueles meninos que são os maiores e que gostam de se juntarem e de fazerem um grupo e de serem os maiores para as pessoas que estão sozinhas, não é? E para aquelas pessoas que são menos capazes. Isso era um problema de convivência, não é? Entre os adolescentes. Sim, isso para mim pode-se dar um nome a qualquer coisa e por acaso é um dos assuntos que mexe bastante comigo, é que é um para um e as pessoas se têm algum problema falam e tratam um para um, não se reúnem, não se juntam em grupos, não é? Para atacarem pessoas que são menos capazes. Isso não tem outro nome, que vocês sabem muito bem qual é. Por isso é preciso ter imenso cuidado, porque eu acho que a agressividade, a violência, a impaciência e todas essas questões começam-se a notar de casa, e quando um jovem, quando uma criança começa a ter esse tipo de comportamento, eu acho que nós precisamos de ajuda para saber como conseguir educar, como conseguir tornar essa criança muito mais consciente para os comportamentos e os danos que isso causa. Por isso é importante chamar a atenção e muitas vezes eu acho que o exemplo de filmes, documentários de pessoas que sofreram bullying, do que é que são os bullies, o que são os bullies em idade adulta, o que é que eles fazem, porque isto no fundo há aqui depois um ciclo vicioso que convém quebrar, até para uma questão dos adultos da amanhã. Nós não queremos adultos de amanhã que tenham sido bullies, porque acaba por haver aquela noção de que se pode tudo e que há outras pessoas que até estavam a merecê-las.
E eu acho que nós temos que pensar muito nisso e em termos de sociedade, em termos de educação e em termos daquilo que nós queremos para amanhã. E acho que ninguém é melhor do que ninguém. E eu peço imensa desculpa, mas esta questão das pessoas se juntarem em grupos para fazer mal a outros, para mim dá-me imensa confusão. E até porque toda a gente já foi vítima de bullying, eu também já fui vítima de bullying quando Isso era é tanto pequena. pior quando é feito no ambiente escolar, não é? Porque E no ambiente... interfere também com tudo, porque com interfere com autoestima, autoconfiança, noção do ser. É uma coisa que é brutal em termos psicológicos. Eu acho que realmente que nós devíamos estar muito mais sensibilizados para esse facto e, quer de um lado, quer do outro, conseguir de uma forma mais harmoniosa e equilibrada, sem muitos dramas, conseguir dar um ambiente saudável, de um crescimento saudável para todas as crianças, quer sejam de um lado, quer seja do outro, mas é importante que isso aconteça. Depois temos o problema, também muito atual, dos telemóveis. Não se encontra hoje, ou dificilmente se encontra um adolescente que não tenha um telemóvel. E o pior é que muitas vezes vão para dentro das salas de aula. Eu acho que isto há uns tempos atrás, e eu não sei em todas as escolas, mas há uns tempos atrás, as crianças tinham que deixar os telemóveis à entrada dentro de uma caixa, dentro de uma cesta. Não sei se isso ainda se verifica. Há algumas práticas dessas em algumas escolas. Havia, inclusive, quem atendesse chamadas que à terceira chamada dentro de uma sala de aula ficavam sem o telefone até ao final do ano. E isto verificou-se mesmo, isto tem que se verificar e tem que haver disciplina, porque sem disciplina nestas questões pode-se tudo e não se pode, porque nós temos que saber que quando vamos a algum lado, nós quando vamos comer, nós comemos com talheres e pratos. Agora imaginem que comíamos diretamente das panelas. Queridos ouvintes, é a mesma coisa. Nós temos que estar adaptados e ter uma ação adequada ao ambiente onde estamos. Se é para estar a estudar, o que é que nós precisamos? Precisamos de esferográficas, de cadernos e dos livros. Agora, nós não precisamos de telemóveis, nem precisamos de estar nem no Facebook, nem no Instagram, nem no que quer que seja, a dar respostas ou então ver o que é que se passa no mundo. Não é assim que se aprende. E depois chega a altura dos testes, chega toda essa ansiedade, essa crise, ou então deixa-se andar. Não pode. E depois também há outra questão que eu acho que nós também devemos estar atentos, que é: eu sei que nós não podemos ser diferentes e tornar as nossas crianças diferentes, mas também temos de ter algum cuidado com aquilo que damos às crianças muito cedo e quando não há necessidade. Eu acho que o telemóvel dá-se demasiado cedo e às vezes... Muitas vezes os pais alegam que isso dá segurança à criança porque está sempre contactável e se tiver um problema pode contactar. Sim, mas nós temos Só que depois o problema é que quando isso é transportado para um meio em que não faz falta, como é dentro da sala de aula, não é? Sim, e depois é assim, nós temos que acreditar que os nossos meninos, quando estão na escola, há sempre um diretor de turma, há sempre um auxiliar, há sempre alguém que pode ajudar e pode recorrer, e há os números de telefone de casa, dos pais de todo lado, para que possam ser contactados em algum caso, e nós temos que acreditar nisso. Não é andarem sempre com o telefone e nos intervalos estar cada criança com o seu telefone num canto, onde não há comunicação, onde não há partilha, onde não há jogos, onde não há nada, e cada qual está a sua criancinha com o seu mundinho, com o seu telefone. Temos que pensar um bocado nisso. É claro que nos dias de hoje nós não podemos ser dramáticos, nem ser vamos pôr o telefone. Não, mas criar regras e até estabelecer limites de dados ou de valores do telefone acaba por ser talvez um bom princípio para um uso mais adequado à idade das crianças. E concomitantemente a isso temos a internet, que tem muita ligação aos telemóveis. Muitas crianças também têm acesso a isso através dos seus aparelhos, e isso também as desvia, sobretudo na altura dos TPCs em casa, não é? Em que usam o computador, mas muitas vezes não é só bem para estudar, não é? Estão nas redes sociais e nas outras plataformas como o YouTube e outras, não é? Sim, o problema da questão, a internet é das coisas mais extraordinárias que se inventou nestes últimos tempos. Nós temos acesso no momento certo, no momento exato, a tudo o que acontece no mundo. E a todo tipo de informações. A toda a informação. Nós hoje em dia não precisamos de ir à biblioteca para ver um livro. Nós temos isso, nós temos esse acesso, que é uma coisa
maravilhosa. E eu acho que é daquelas coisas mais extraordinárias em termos de informação que nós temos ao dispor. Mas tem que ser bem gerida. Mas tem que ser gerida. Eu não falo a internet com acesso aos livros, a documentários, a todas essas coisas, mas falo na internet que nos dá acesso a outras coisas que são pura distração. E lá está. Quando eu digo que nós temos de ter muito cuidado, e tanto estou a falar em adultos e dentro de uma casa, que haja alguém que fecha uma porta e que uma pessoa quase que tenha algum problema para abrir a porta, então alguma coisa está errada. Eu acho que as portas têm que ser fechadas com algum critério, obviamente, mas não em todos os momentos. E não podem ser quase uma regra em que uma pessoa quase que para abrir que esteja quase a cometer um crime. Nós temos que pensar um bocadinho nisso. E eu acho que quanto mais as pessoas estiverem no seu cantinho, mais difícil se torna para quem quiser educar, para quem quiser mostrar que não é assim, que é muito mais que é muito difícil. Porquê? Porque dá-se como algo adquirido, é o meu espaço, é o meu quarto, é a minha sala, e não é. Eu acho que é a casa, é a sala, é o quarto e é da família, e nós temos que perceber isso mesmo. E a mim dá-me muita impressão, se querem que vos diga, as portas fechadas, aos quartos, quase, não pode ser. Eu sei que tem que haver silêncio na altura do estudo, mas também tem que haver aquela ideia de que nós podemos também ajudar em todas as circunstâncias, e a porta aberta até permite a circulação de ar e até porque acaba por favorecer também o ambiente para não estar assim tão fechado. Tenham cuidado um bocado. A internet tem coisas fantásticas. Agora vejam o uso que se dá à internet, mas queridos pais e queridos adultos, vejam o uso que vocês dão à internet, porque no fundo, quer queiramos, quer não, os nossos filhos são um bocadinho um reflexo daquilo que nós fazemos. E se nós dizemos que não se usa o telefone, mas a qualquer momento pegamos no telefone para fazer uma pesquisa, nós estamos a dar o exemplo de que a qualquer momento, e por causa de uma razão óbvia, podemos usar o telefone. E essas questões nós devemos ter muito cuidado, porque temos que dar um exemplo de seriedade. E não há situações e não há outras desculpas para que se possa fazer. Portanto, isto é uma questão de que nós temos que ter algum cuidado e ensinar também os nossos pelo exemplo. Outra dificuldade são os problemas familiares. Como é que os adolescentes lidam com isso em casa? Porque isso são situações inevitáveis. Eu acho que das coisas mais complicadas em termos de crescimento e em termos dos nossos jovens e das nossas crianças é realmente uma família que não tem a estabilidade emocional, uma família que tenha dificuldades para pagar as contas. E eu acho que muitas vezes nós falamos destas questões de problemas familiares um bocadinho de barriga cheia, porque conseguimos ter um ambiente mais controlado em todas as variáveis. E às vezes há só uma questão de saúde que estraga todo o equilíbrio, e tudo aquilo que estava tão harmonioso acaba por não ser nada harmonioso. Por isso, todas as questões familiares acho que se devem ser abordadas na família, na altura das refeições, ou então no fim da refeição, de uma forma objetiva e muito científica e sem grandes histórias, aquilo que é. E permitir que as crianças, ou então quando as crianças não falam, porque muitas vezes devotam-se ao silêncio, começar a tentar estimular e a criar situações onde elas possam intervir e que possam ser ouvidas, porque isso é muito importante. Sabendo e dizendo sempre às crianças, e muitas vezes, e eu digo que às vezes um bom filme ajuda e dá-nos abertura de mente, criar situações onde elas possam ver outras situações, outras famílias e outros problemas, para realmente nós conseguirmos até relativizar os nossos problemas e conseguir valorizar aquilo que temos. Mas todos os problemas da família devem ser falados abertamente, sem segredos, sem tabus, para que todas as pessoas estejam conscientes daquilo que têm e como todos se podem resolver. Acho que é a melhor solução relativamente aos problemas familiares. E hoje em dia as crianças, quando saem da escola, não vão para casa, por norma. Têm atividades extracurriculares. Isso é um outro problema por uma razão. É que acrescenta atividade às crianças, neste caso aos adolescentes, e pode privá-los de algum descanso que é necessário depois para o dia seguinte. Como é que se gere isso? Como
como é que, neste caso os pais, como é que gerem essas atividades fora do contexto escolar em que as crianças hoje em dia participam, como desporto, aulas de dança, música, etc. E como eu disse, a minha primeira filha, coitadinha, foi o alvo de todas essas questões, muitas atividades, muita coisa, porque o que se pretende é que todas as nossas crianças se desenvolvam o melhor das habilidades e que estejam preparadas para a vida na sua plenitude. Isso não acontece. Nós temos de estar atentos às habilidades que cada uma criança tem, e eu sei que nós devemos dar o máximo de condições para que elas se possam desenvolver, mas também temos que dar um tempo para que elas possam brincar, para que tenham nem que seja meia hora ou uma hora para fazer aquilo que elas querem fazer. E muitas vezes nós esquecemos isso. Nós vão da escola, vão para os centros de estudo, vão para o desporto, para a dança, para a academia, para tudo aquilo, e chegam a casa, ainda têm que estudar, ainda têm que fazer mais algumas coisas e acabam por nem têm o tempo delas para digerir. E eu acho que isto é uma questão que é muito complicada, é muito controversa relativamente às atividades, ao excesso, ou então à falta de atividades, porque há miúdos que não têm atividades, e por isso nós temos que encontrar um equilíbrio entre a criança e aquilo que nós queremos que a criança seja, ou as habilidades que nós queremos que a criança aprenda, porque eu acho que isso também é uma questão muito nossa, e nós devemos também ter alguma cautela. Nós queremos o melhor para os nossos filhos, queremos o melhor para os nossos adolescentes, mas também muitas vezes o melhor para eles não é aquilo que nós pensamos, é só o melhor que nós pensamos naquele momento para alguma coisa, mas não quer dizer que seja para as crianças. E acho que esta ideia de enchermos as nossas crianças com muitas atividades acaba por trazer. E eles respondem até muito bem. E há algumas crianças que precisam de muitas atividades porque têm muita energia. Eu acho que é bom ocupá-las, mas também é muito bom nós ter toda a família ter um tempo de qualidade com os miúdos, em casa ou fora de casa, como quiserem, e as próprias crianças terem o tempo delas para digerir, para relaxar, e eles sabem melhor do que nós relaxar, como é que vão relaxar. Por isso nós deveríamos dar algum tempo e deveríamos estar mais atentos para conhecer melhor os nossos filhos. Sabendo que nós tentamos fazer sempre o melhor, mas muitas vezes aquilo que nós achamos que é o melhor não é o melhor para eles. É só pensar um bocadinho nisso. Depois há muitas vezes difícil conciliação entre o adulto dentro da sala de aula, que é o professor, e os jovens, os adolescentes, que são os alunos. Como é que se lida com essa diferença de mentalidade e de gerações? E eu acho que no meu tempo, e sou de 1960, falava-se muito no conflito de gerações, e eu desde pequena que irrita-me solenemente a ideia do conflito de gerações, porque eu lembro a minha bisavó falar sobre algumas coisas, e eu vejo-me hoje, passados 50, 60 anos, a dizer a mesma coisa que a minha bisavó dizia. Por isso nós temos aquilo que acima de tudo os adultos têm que fazer, é fazer um update sempre, todos os dias, aquilo que existe de novo. Nós temos que estar atualizados sempre. É as músicas, é os filmes, são as expressões, é as ideias, são as modas, tudo aquilo que as crianças estão a passar. É importante nós estarmos atualizados para não haver o conflito, isto não é bom, ou aquela, aí no meu tempo. Não é nada disso. Nós somos cidadãos do mundo e do momento presente. Por isso este conflito de gerações é um bocado um conflito que existe na nossa cabeça e não pode existir entre adultos e menos adultos. Nós somos adultos e temos uma sabedoria dada pela experiência. Portanto, vamos utilizá-la para aprender, mesmo que sejam coisas complicadas, o que esta nova atualidade, este novo momento presente vai dando aos nossos jovens. E quanto mais nós estamos adaptados, quanto mais estamos abertos a aprender estas coisas novas, menos conflito há. Até porque as regras dos conflitos são sempre as mesmas, são intemporais. E aquilo que nós nos queixamos, ou que as pessoas se queixam, é a mesma coisa que a minha bisavó, que morreu com 96 e morreu já há 20 anos, há 25 anos, se queixava. Por isso vamos ver, não é? Qual é o problema? Eu acho que nós muitas vezes achamos que já somos adultos e que não precisamos de aprender nada, e depois vai-nos faltando estas coisas, estas ligações,
e depois não sabemos chegar aos nossos meninos mais novos porque nós próprios não quisemos aprender ou acompanhar a evolução dos tempos. O conflito de gerações acaba, a meu entender, com o acompanhar dos tempos. E depois esta questão também que o Fernando falou e que é muito importante, tem a ver com a disciplina, tem a ver com a autoridade. Eu não digo que tem, não digo, nem posso dizer que tem que haver autoridade suprema, nem pensar. Eu acho que tem que haver uma atitude crítica nos alunos e não aceitar um sim porque alguém o diz e porque é adulto. Não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que nós temos que saber argumentar e discutir de uma forma científica sem fazer peixeirada, mas não podemos, nem ninguém deve aceitar uma argumentação porque alguém supostamente acima ou mais importante, diz alguma coisa. Nós temos uma atitude crítica, é isso que nós, uma atitude crítica, estou a dizer consciente, responsável e fundamentada. Não é dizer que não porque nos apetece ou então fazer qualquer coisa porque nos apetece. Agora, eu acho que há uma questão de disciplina e de reconhecimento da autoridade e nós temos que respeitar. Nós se vamos a uma missa, queridos meninos e meninas, é assim, se nós vamos a uma missa, nós respeitamos o Senhor Padre, porque estamos num sítio de culto e vamos de acordo com aquelas regras. Nós, se vamos à casa de banho, nós não vamos vestidos com um fato de aço, pois não, queridos ouvintes? Claro que não podemos, nem se usa. Mas então, vamos pensar que cada espaço do nosso mundo tem as regras de habitabilidade, de civilidade e de uma pessoa saber estar dentro dessas salas. Por isso eu acho que é muito importante reconhecer a autoridade. Reconhecer a autoridade da polícia, da GNR, reconhecer a autoridade dos nossos adultos, reconhecer a autoridade dos nossos avós, reconhecer isso. Não é agora, porque nós temos a mania que somos os maiores e que sabemos tudo, que vamos achar que essas coisas não existem. Não, queridos ouvintes, aceitar e assumir a autoridade não quer dizer que você seja uma ovelha que está dentro de um rebanho. Não, você só sabe viver em sociedade e é importante saber viver em sociedade. E se nós sabemos respeitar os diferentes papéis da sociedade, nós sabemos viver e conviver muito bem com todas as pessoas. Verdade ou não? É verdade, estamos a chegar ao final do programa. Vamos reunir não só os dois últimos alertas, as duas últimas dificuldades que os jovens enfrentam, até porque são muito interligadas, que é, nesta fase da passagem da adolescência para a idade adulta, a descoberta da sexualidade e também o contacto, por exemplo, com as drogas, que acontece muito quando os jovens se começam a interligar uns com os outros. Eu acho que as drogas é um problema, pronto, é outro dos problemas como o bullying que me afeta particularmente e que eu acho que afeta a todos nós. Mas isto tem muito a ver também com a atitude presente e a atitude atenta de todos os educadores. Eu estou a dizer de educadores, desde pais, desde professores, desde auxiliares da ação formativa, até desde que entram na escola até que saem. Não é permitido, não deveriam ser permitidas drogas, mas eu estou a dizer drogas, estou a dizer álcool, estou a dizer cerveja, estou a dizer tudo. Drogas não deviam ser permitidas. E é claro que devia haver, a meu ver, e eu nem sei, mas mesmo tem que haver limites e tem que haver sanções bem definidas e bem estabelecidas para quem pisar a linha, porque toda a gente gosta de pisar a linha. Agora, dentro da escola, eu acho que deve ser completamente proibido. E os pais em casa, com as portas mais abertas, sem estarem fechadas, deviam estar atentos a como as crianças chegam a casa. E eu acho que uma vez eu tive uma conversa com uma amiga minha e ela falou-me no direito da privacidade. E eu fico chocada com o direito da privacidade. Com o direito da privacidade que alguns pais exageradamente dão aos filhos. E eu não aceito passwords nos telemóveis, eu não aceito portas fechadas. Eu tenho que entrar quando quero e quando me apetece em qualquer sítio e tenho que ver as coisas, mas há muitos sinais que eu não quero chamar agora a atenção. Desde o cheiro das roupas, desde o cheiro do hálito, desde comportamentos que se vão alterando, que se nota que há alguma coisa que não está a correr bem. E nós sozinhos não fazemos nada e nós temos que pedir ajuda. E eu acho que quando nós notamos que um filho nosso está com algum problema e nós não conseguimos chegar até ele, há imensos terapeutas, há imensos professores, há imensas pessoas que estudaram estes assuntos para conseguir ajudar os nossos miúdos e os nossos
jovens e os nossos adolescentes, e acho que é neste momento que nós devemos pedir ajuda para que os nossos meninos cresçam num ambiente saudável e consigam ultrapassar os problemas que têm. Relativamente à sexualidade, nós vivemos também num momento onde há muitas mudanças, onde há coisas que nós há uns anos atrás nem imaginaríamos que poderiam acontecer. Por isso nós temos que pensar em alguma coisa que eu acho fundamental. Ninguém nasce, ninguém é exatamente como quer. Nós não somos nada nem ninguém para dizer, ou para rotular, ou para dar uma etiqueta a alguém. Nós só somos seres humanos e cada um nasce exatamente como é, e nós não somos nada nem ninguém para sequer ter a ideia que temos que aceitar. E eu acho que nós devemos pensar nisso. Muito bem, fechamos assim o programa de hoje, o programa desta semana, com 10 dificuldades que os adolescentes enfrentam na escola, também na família, isso depois está tudo ligado, como aqui ouvimos. Vamos fechar musicalmente esta emissão com My Universe, um dos temas últimos dos Coldplay, a banda de Chris Martin. É com ele que fechamos esta edição do Momento de Inspiração. Caros ouvintes, voltem connosco na próxima semana. Obrigada.